Você sabia que nós podemos influenciar a saúde do nosso bebê ainda mesmo quando ele está na barriga? E isso nós vamos conversar aqui agora no nosso podcast Dani Integrativa, o podcast de pediatria. Estamos aqui hoje começando esse projeto que eu estou muito feliz e empolgada com o objetivo de trazer informações para pais, mães, cuidadores de uma forma assim muito tranquila, clara e que possa ajudá-los no dia a dia com as suas crianças. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui como convidada a nutricionista materno-infantil Larissa Fonseca. Larissa, obrigada por ter aceito esse convite. É um desafio. Sim. Você está sendo a primeira, né, aqui convidada, estreando esse podcast comigo. E a gente está aqui iniciando uma série que é Pediatria de Ponta a Ponta, onde nós vamos abordar inicialmente assuntos como esse cuidado pré-natal, ou seja, nós vamos falar agora aqui para mães, casais que querem engravidar, a importância do preparo para gestar. Em seguida, vamos ter outros como o cuidado com RN, a consulta pediátrica pré-natal, a puericultura e a ebiatria. Então, agora vamos fazer, iniciar dar um pontapé inicial aqui com esta série Pediatria de Ponta a Ponta. Doutora, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema que é importantíssimo e que vai moldar toda a trajetória de formação desse bebê e, claro, crescimento e desenvolvimento, né? A questão do preparo para a gestação, hoje em dia está sendo muito mais, né, tocado no assunto. Porque quando a gente pensa em 1.100 dias, que é desde o preparo da gestação, primeiro ano de vida e segundo ano de vida, antigamente era muito focado só nos 1.000 dias. Gestação, primeiro ano de vida e segundo ano de vida. Agora não, a gente já foca no pré-natal, né? No preparo para a gestação. Então é importantíssimo para a gente conseguir moldar, fazer a questão, da que a gente vai falar muito, né, de programação metabólica. Então é importante a gente ter esse cuidado desde o início mesmo do preparo para a gestação. E é muito importante, né? Porque, como você falou antes, o foco era os 1.000 dias. E hoje já se sabe, com todo estudo de genética e epigenética, o quanto é importante a gente se preparar. Sendo que a gente vive, né, numa rotina, no mundo em que a maioria das gestações, elas não são planejadas, né? Sim. Então, muitos casais não fazem esse preparo. Mas eu observo, mesmo no consultório, que já começa a ter esse despertar, né? Parece que as pessoas estão procurando ter filhos mais tarde e aí já começa a ter esse preparo, né? Essa preocupação em se preparar para a gravidez. Mas me conta aí, qual que é a importância disso? O preparo para a gestação é necessário não só, né? Eu quero deixar muito bem claro que não só para a mulher, mas também para o homem. Isso, importantíssimo. Né? Importantíssimo porque a gente pensa, vamos focar na mulher, a gente esquece que tanto a saúde do óvulo é importante, mas também a qualidade do espermatozoide. Não só a quantidade, mas a qualidade. Então, você ter esse preparo, né, pré-gestação, é fundamental para você ter essa programação metabólica, né? Ter aquela epigenética que a gente fala, vamos prevenir o bebê certas complicações no futuro, né? Diabetes, hipertensão. Outro ponto que é fundamental também é esse contato com metais pesados, que às vezes a gente deixa para lá, né? Sim, então, assim, sim. A importância é justamente você ter um crescimento e desenvolvimento mais saudável, reduzir o risco de doenças não só cardiovasculares, mas doenças crônicas não transmissíveis, né? E, claro, a principal é reduzir a obesidade no futuro. Isso. Né? E é bom a gente salientar aqui
que a obesidade, ela é considerada hoje uma doença crônica não transmissível, né? Exatamente. Então, aquele olhar do bebê gordinho, da criancinha, ai, né, que vó gosta daquele bebê Sim. rechonchudo, a gente tem que começar a ter realmente um outro olhar e orientar, né? Porque eu acho que a educação para os pais, essa orientação é fundamental, né? Sim. Falar e assim, às vezes eu observo que quando a gente vai falar de obesidade, até os pais ficam um pouco Receosos, né? receosos, né? Quando vai falar do peso daquela criança que está acima do peso. E isso muitas vezes, como você falou, pode ser prevenido numa preparação, Exatamente. né? Inclusive, alguns estudos mostram que pai obeso, o risco é muito maior da criança ser obesa e ter riscos de doenças cardiovasculares. Sim. Então, isso gera realmente uma mudança na qualidade do espermatozoide, da própria epigenética, da própria formação do DNA daquela criança, né? Então, E assim, até eu tava lendo que também, a desnutrição também pode estar associada à infertilidade. sim. E aí a gente pensa na na desnutrição, naquela pessoa, que é porque é magrinho. Não, né? Uhum, Pessoas que estão com um peso adequado, às vezes até acima do peso, mas tem uma deficiência de uma determinada vitamina ali que interfere na vitalidade do espermatozoide, na função, na qualidade desse espermatozoide, e o homem não consegue. exatamente. Até mesmo também, a gente fala que tanto a mulher quanto o homem obeso, eles acabam tendo, sim, como você falou, alterações de micronutrientes que são necessários Isso. para a implantação, para o desenvolvimento do bebê. Então, o que eu vejo muito, né? Ainda, mulheres que querem engravidar, fazendo a suplementação, uma alimentação pobre em nutrientes, uma suplementação só de ferro e ácido fólico. Sim. E a gente sabe hoje que não é só ferro e ácido fólico. Então, é necessário uma avaliação completa. Exames bioquímicos, a gente precisa de vitamina B12, né? No caso da metilcobalamina, a forma mais ativa. Hoje em dia, o metilfolato, não ácido fólico, né? Precisa do selênio, precisa da vitamina B2, B3, que são necessários também para a saúde daquela mulher, que auxiliam na infertilidade. Tá. Então, hoje, você diria assim, o que não pode faltar numa suplementação? Que assim, o ideal eu parto sempre do princípio que deve ser a alimentação, né? Sim, com certeza. Fazer a alimentação adequada. Mas o que não pode faltar numa suplementação, por exemplo, para gestante? Para gestante ou para o pré? Para que vai? Para o pré, né? Para pré. E durante. Tá, vamos lá. Pro pré, eu gosto sempre de levar em consideração primeiro exame bioquímico e ingesta materna. Só que quando a gente pensa em gestação, infelizmente a gente não consegue atingir só com alimentação na gestação. Certo. Na pré-concepção, claro, mudança de hábitos alimentares, saúde intestinal, porque o intestino está relacionado também com toda a nossa função do organismo, né? Interação intestino-cérebro, sistema imunológico daquela mulher, né? Então, assim, a gente precisa modular o intestino, porque também não adianta eu passar uma ótima suplementação se o intestino tá com uma disbiose. O intestino tá inflamado. Então, pro pré, eu oriento ácido fólico, no caso, metilfolato, vitamina B12, ferro, zinco. A gente avalia também a questão do selênio, do consumo alimentar. A gente consegue colocar uma castanha, né? Sim. De acordo com a recomendação. E também a questão de vitamina B2 e B3. E quanto tempo o casal tentante deve começar a se preocupar antes de efetivamente engravidar? Por exemplo, eu quero engravidar. E aí eu devo preparar esse meu corpo
todo o meu organismo. Quanto tempo antes? Pelo menos 6 meses eu gosto de iniciar meu 6 protocolo de meses. 6 meses, né? Levando em consideração o acompanhamento do casal. Então, ingestão de água, a rotina alimentar também, o estresse, isso interfere muito do dia a Total. dia, né? O contato com metais pesados também. Então, hoje eu acho que eu tava conversando em consultório, né? Eu tive um caso clínico de uma criança autista. E a gente fazendo assim um breve histórico de toda a gestação, de todo o acompanhamento daquela mãe, ela trabalhava num garimpo. Eita, Então, se vou dizer que foi o contato, mas tem um risco muito maior, com certeza. né? Então, assim, contato com metais pesados do dia a dia. Ah, vamos embalar uma maçã no papel alumínio, né? Sim. Vamos tirar o papel alumínio e colocar numa outra embalagem. Pode ser naquele papel. Ai, meu Deus. Papel Manteiga, toalha. papel Papel toalha, né? Então, assim, dá prioridade para as vasilhas mais de vidro do que de plástico. A gente tem um costume, né, de trazer a marmita e esquentar no micro-ondas. Então, é todo esse cuidado. Atividade física é essencial também para infertilidade. Não, e para a saúde no geral, Saúde tanto no da mulher geral. quanto do homem. Né? Então, atividade física, ingestão de água, mudança dos hábitos alimentares, né? A gente sempre aquela frase, descasque mais e desembale menos, né? Então, isso serve também para pré-concepção. O ômega 3 também é necessário que tenha papel anti-inflamatório, tá? Então, assim, é uma avaliação num todo. Avaliar a ingesta materna, avaliar exames bioquímicos, né? Avaliar sintomas também, que é necessário. Então, assim, eu gosto de dizer que é muito individualizado, sabe? E o que eu vejo em consultório, graças a Deus, as mulheres, né? Tanto as mulheres como o casal em si, estão me procurando para esse preparo. Que né? bom, que bom. Eu fico muito feliz e eu acho que um dos objetivos da gente estar aqui conversando sobre isso é divulgar essa necessidade, porque muitos casais não sabem, muitas mulheres não fazem nem ideia de que há essa possibilidade, né? Então, um dos objetivos é a gente estar realmente levando essa informação, né? Porque, como eu falei, a maioria não é uma gravidez planejada. E quando a gente toma consciência da importância que isso tem, gente, assim, não dá para pensar diferente, Sim. né? Não dá para pensar diferente. Quando você falou do intestino, gente, o intestino ele está ligado a tudo, tudo. Intestino é tudo. Então, a gente não consegue tratar uma disbiose se não for com uma boa alimentação. Com certeza. Não é com probiótico que se trata a disbiose, né? É com uma alimentação adequada, associada a um estilo de vida mais saudável. Eu vejo também que os casais, eles precisam se preparar também emocionalmente, né? Para a maternidade, para a paternidade, avaliar a rede de apoio, porque isso tudo interfere, Com certeza. né? Com certeza. E uma coisa assim, você falou sobre os metais pesados. Eu vejo ainda que hoje ainda há uma resistência muito grande, Muito. Quando eu falo no consultório, né? é o de menos, né? E assim, uma resistência até mesmo entre profissionais. Sim. O que tu falas, assim, eu penso às vezes que a nutrição está à frente da medicina em determinados olhares, sabe, assim, para o paciente, de olhar de uma forma, às vezes, até mais profunda nessa questão celular, né? Quando eu chego, porque você falar de micronutrientes é falar da célula, do que tá, de possibilitar aquelas reações celulares, né? Compondo também uma placenta, né? Porque a gente pensa que, para manter uma gestação, é preciso ter uma nutrição placentária. Exatamente. E para manter uma saúde da placenta e para manter a placenta, precisa de nutrientes específicos. Exatamente, exatamente. E aí, quando você vê hoje essa enxurrada aí de trabalhos científicos falando do
microplásticos, das nanopartículas, que isso já foi encontrado no leite materno, microplástico encontrado em Na placenta. líquido amniótico, né? Então, o que isso está fazendo no meu organismo? Porque o nosso organismo não foi feito para plástico. Sim. Não foi feito para isso, né? Então, isso entra no nosso corpo como uma toxina, Sim. né? Isso é uma toxina. E o que é toxina é estranho. Consequentemente, vai gerar uma reação, Sim. né? Do sistema imunológico. E aí começa toda a cascata inflamatória. E quando a gente fala do metal pesado, eu vejo assim muito questionamento, né? Para que pedir isso? Ah, é um excesso de exames. Mas quando a gente se depara com níveis de alumínio lá em cima e Cobre frente também. cobre, né? Eu vejo muito alumínio, sabe? Muito alumínio. E o que você vê assim de mais? Doutora, assim, o que que eu vejo? Eu tenho um caso clínico que confesso que foi um desafio pra mim em relação ao falando em metal pesado do cobre. Foi uma gestante, inclusive. E às vezes eles não gostam que a gente peça tantos exames, né? Eu sempre digo assim, eu não gosto de dar tiro no escuro. Então, eu não Sim. gosto de suplementar se eu não tenho certeza. Se ela tá com deficiência ou se ela tá com excesso. Até porque é como eu falo, né? Vitamina não Uhum. é algo assim tão inocente, né? Exatamente. Assim como a carência vai dar problema, o Aí, excesso também. que é a hipervitaminose. Isso, né? E dá suas intoxicações e tudo Exatamente. mais. Então, nesse caso, eu falei assim, vou pedir. Vou pedir exame de cobre. E isso é no início da gestação. E aí eu vi assim, cobre altíssimo. Falei, nossa, meu Deus, o que pode ser? Por que que esse cobre tá alto? Falei, nossa, imagina se eu suplementasse cobre no início da Sim. gestação, né? E aí fizemos toda a mudança da rotina. Falei, verifica produto que você tá usando, shampoo, produto pra pele, maquiagem. Ela falou, Alice, eu já verifiquei tudo. O próprio médico, né, obstetra, falou assim, seu cobre tá muito elevado. O que que tá acontecendo? A gente não sabia o que era. E se retirando tudo da alimentação dela, tudo da rotina, o cobre ainda permaneceu alto, que é um metal pesado Sim. também, que é o metal. Então, assim, teve que mudar a água também. A gente não sabia de onde. Então, você tendo todo esse cuidado na rotina, na alimentação, já acontece alteração de vitaminas e minerais, imagina quem não tem todo esse cuidado. E investigar o fígado dela? Olha, não fizeram investigação no fígado, mas assim, o que o obstetra falou é que a gente teria que manter o controle. Até então não estava tendo nenhum sintoma relacionado a essa alteração do cobre. E aí o que ela fez foi tentar mudar a água dela e aí retirou tudo que produto que poderia ter cobre. E graças a Deus a gestação foi ok, parto normal. Mas assim, é muito importante mesmo ter esse cuidado com o metal pesado. São pequenas coisas do dia a dia que eu converso com os pais. Gente, pequenas coisas, pequenas mudanças fazem toda a diferença. Sim. Eu sei que é muito difícil você optar por produtos veganos, até porque alguns têm um custo muito elevado, né? Mas assim, são pequenas coisas. É o vegano, é o orgânico, O orgânico. né? Que aqui na nossa região é bem difícil, né? É bem difícil você difícil. conseguir. E quando encontra, o custo é muito É elevado. muito alto. Então, assim, eu digo que hoje está complicado você fazer uma alimentação assim, bela, né? 100%, né? 100%, 100%. Então, como diz a minha mentora, detox, detox, detox. A gente já tem que dar um jeito de dar um gás nesse organismo aí para ele conseguir se equilibrar e eliminar essas toxinas, né? Porque é difícil você hoje em dia realmente conseguir criar uma alimentação perfeita. E quem já vem de um histórico de obesidade, de alteração na alimentação, de uma rotina alimentar mais voltada para o fast food, o próprio fígado pode estar comprometido. Exatamente. E aí já está comprometida da intoxicação. E aí, um fígado comprometido, você bloqueia o detox. Uma bexiga comprometida, porque são os nossos órgãos de eliminação, de Sim. excreção, né? Então, o fígado, bexiga, intestino,
Voltando no intestino, né? Intestino, que aí você tem intestino constipado, intestino inflamado. É uma via bloqueada, né? Sim, Linfático, sim. né? Então, pessoas edemaciadas, com linfedema, tá tudo bloqueado. Então, isso aumenta o risco de você desenvolver doenças. Sim. E aí, é tão triste, assim, eu aqui, quanto pediatra, né, olhando, por exemplo, a evolução de bebês com restrição de crescimento intrauterino, às vezes por uma hipertensão materna, uma desnutrição materna, né? E aí aquilo ali, às vezes, limita o bebê, essa restrição, Até né? durante o crescimento e desenvolvimento. Vai ser aquele bebê pequenininho, porque ele já vem sofrendo no intraútero, né? Aquilo ali já foi programado lá dentro, Que é o né? bebê pig, né? Que a gente O chama. pequeno paridade gestacional, né? Eu digo que eles são os mais danadinhos. Quando eu trabalhava na sala de parto, lá na Santa Casa, os menorzinhos eram os mais... Nossa, eu digo, esse aqui vai dar conta, porque ele já vem lutando. Olha como a natureza é maravilhosa. Ele já vem lutando desde a barriga, Para conseguir, né? né? Para conseguir sobreviver, né? Então ele já vem ali num sofrimento e aí eles nasciam super ativos e às vezes nasciam aquele bebezão grandão a termo, ficava lá todo mole e o piquititito danado, Agitado. agitado. Inclusive, essa questão do bebê pig, né? É fundamental o acompanhamento nutricional, né? Sim. Associado com, claro, o acompanhamento do médico, do obstetra, no caso. Eu já recebi algumas mães com bebê pig. Eu uso um protocolo, né? Que inclusive é o uso da creatina para o bebê pig. Olha, conte-me mais. O uso da creatina. Faço um protocolo com as minhas gestantes, então acho que já entram, né, iniciam a gestação usando a creatina, não tem por que restringir, mantenho, mas as que estão com o bebê pig, eu faço um protocolo de 1 a 2 semanas, 3 gramas de creatina ou até de 5 gramas, e aí a gente consegue ter um bom desenvolvimento desse bebê. Olha, que legal! Eu não sabia disso. Coisa boa. Que bom, que bom. E isso é só para o bebê pig. Isso. Mas a mãe que, por exemplo, vamos lá, que faz a sua musculação, malha, tem na sua rotina creatina. Não tem contraindicação retirar. Pode manter. Pode manter. Pode Tá. manter. E aí, quando ele é pig, você dá um plus ou só mantém a dose? Em alguns casos, a maioria, né, no caso, que é bebê pig, não faz atividade física. Algumas, né, que chegavam Sim. comigo que fizeram a suplementação, não faziam atividade física. Então, eu colocava 2 gramas, ou se o bebê tá realmente com muita restrição, a gente coloca mais 5 gramas, mas normalmente 3 gramas. E aí responde no melhor desenvolvimento Sim. do feto. Ah, que legal. Claro, associado à alimentação, Sim, né, sim, que é sim, fundamental. sim. Então, assim, existem vários protocolos para esse caso, né? Eu uso esse e associando com a alimentação. E, claro, a suplementação também, porque em alguns casos ou tá com deficiência de ferro ou deficiência de B12, né? Sim. Então, assim, eu avalio bastante essa questão de exames bioquímicos. Deficiência de B12 é muito frequente. Muito. Muito frequente. Gente, assim, nas crianças é uma coisa assustadora. E o pior é ouvir que tá normal uma B12 de 200. Como Eu escuto assim, muito, gente? doutora. Como Muito, assim? muito eu escuto. Como que tá normal? Como é que isso vai chegar no cérebro? Como é que vai funcionar, né? Em alguns casos, doutora, o que eu observo é que algumas suplementações são a dosagem muito padrão. É. Então, assim, dosagem padrão não melhora a deficiência. Não melhora, não melhora. E assim, o que você falou, e é o que eu bato muito nas minhas consultas, né? É a individualidade. Exatamente. É a individualidade. Cada um é único, né? A medicação que serve para um, talvez não sirva para o outro, né? Exatamente. Aquilo que vai suprir a necessidade de um, talvez não vá suprir a necessidade do outro, né? Sim. Por isso a importância da prescrição personalizada. Sim. E assim, análise de exames bioquímicos, né? A partir de 1 ano eu gosto de solicitar os exames. Não sei como é a sua conduta, mas eu gosto de prescrever a partir de 1 ano. Eu peço também.
a partir de 1 ano, porque a gente tem um controle melhor, né? É. Então, hoje, graças a Deus, as novas recomendações aí estão apoiando, né? Não só a gestação, mas também o bebê com a suplementação de vitamina Sim, D, né? Até 18 anos ou mais, se tiver necessidade, porque normalmente tem sim, necessidade, tem né? necessidade. E aí, falando em gestante, a suplementação do cálcio, né? Para prevenção da Sim, pré-eclâmpsia. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, as novas recomendações estão aí para auxiliar e para prevenir carências, não só carências, mas também complicações, né? No parto, no pós-parto, né? Então, assim, eu sempre gosto de dizer, quando a gente fala em intestino, voltando para o assunto de intestino, né? Que eu acho que é um assunto que eu gosto muito de tratar no consultório. Sempre falo, ó, vamos modular o intestino agora na gestação, porque aí o teu bebê tem o menor risco de ser constipado, sim, né? sim, sim, sim. Vamos tentar. E a importância, né, também do tipo de parto, tudo isso também vai ajudar e é importante a mulher já começar também, não precisa ser no pré, né, mas durante a gestação começar a pensar nisso, né, no tipo de Sim, parto, mas às vezes também não consegue chegar naquilo que se deseja, né? sim, são casos e Eu casos, digo, né? eu digo, filho, é só para contrariar. É só para contrariar, desde sempre. Ah, você escolhe, pensa, eu quero ter um parto normal. E aí, Chega na danadinho hora, vai e tem que ser cesárea. E tá tudo certo, né? tá Tá tudo tudo bem. certo. Então, para tentar aqui organizar. Então, a mulher que quer engravidar, o casal, né? A mulher Uhum, que quer engravidar, a primeira coisa ela vai procurar ginecologista, né? O sim, médico, como você falou, fazer os exames. Importante fazer as sorologias, né? sim, Essa mulher tem que necessário. fazer as sorologias, ver o que tem que tratar, manter a Uhum, regularidade. Outra coisa também que é importante, a gente quase não dá muita atenção, a saúde bucal. bucal, né? Cáries também, além de poderem precipitar parto Uhum. prematuro, também são responsáveis por desbioses, né? Mas é por isso que a gente orienta, né? Em alguns casos, fazer aquela limpeza da raspagem da Da língua, língua, né? exatamente, para ver que é tudo junto, Tudo. né? Não é uma coisa ou outra, é tudo Uhum. junto. Então, fazer atividade física é importantíssimo, Gestão né? de água. A ingestão adequada de água, boa lembrança, porque tem gente que não tem sede, não bebe água, ou tem o dia muito corrido. Quando eu tava na batalha de plantão, Eu sei gente, como é. às vezes eu passava um plantão de 12 horas com um copinho plástico de água. Sim. Até porque a gente fala assim, eu tô com um tempo corrido, curto, eu não posso ir ao banheiro. É, Alguns não tomam água porque com medo de ir ao banheiro. Porque não é, pode perder é tempo. Só que verdade. aí acaba perdendo tempo depois lá no futuro, Depois, né? Um exatamente. tempo na hemodiálise lá no futuro, né? Exato. Aí vai ter todo o tempo. Eu lembro que uma vez eu fui num cardiologista, eu estava num estresse tão grande, né? Trabalhando e plantão para cá, dormindo mal, que eu comecei a ter umas palpitações. Eu fui no cardiologista e aí fiz exames, tudo normal, e a prescrição dele. A atividade física 5 vezes na semana. O melhor suplemento que tem, atividade Aí física. eu comecei a rir, né? E ele disse: Olha, se você não arrumar tempo para cuidar da saúde, você vai arrumar tempo para tratar a doença. Exatamente. Gente, e eu senti na pele o quanto isso é certo, como 2 mais 2 são 4. Então, a gente precisa realmente mudar estilo Precisa. de vida, hábito de vida, fumar, cigarro, né? O cigarro está muito associado à infertilidade também, Sim. O alcoolismo também, né? alcoolismo, O isso. alcoolismo, então, uma das orientações realmente é parar de beber nesse período que quer, não só a mulher, mas também o homem, vamos deixar muito bem claro, né? Que a gente Exatamente. fala da mulher, mas também precisa de exame do homem, precisa do acompanhamento nutricional, mudança de rotina, atividade física também do homem, porque não é só a mulher que tá
totalmente lá pronta, preparada. Tem que lembrar que é 50-50, 50, né? 50, senão aí 50-50, exatamente. senão nada vai, É. né? Então, assim, é preciso focar nisso também. Então, eu até por mim, né? Já fico pensando lá. Então, vamos fazer todos os exames necessários e vitamina, tá ok? Isso Porque, né? mesmo. Não adianta só a mulher tá tudo bem. O peso, como é que tu observas na tua prática clínica a questão do peso das mulheres para engravidar, né? Uhum. Estão mais acima do peso, elas conseguem se manter durante a gestação num Uhum. peso adequado, ou acaba extrapolando muito, ainda bem que já está caindo por terra aquela história, né, de vou comer por dois. Sim, eu sempre digo, olha, nada de comer por Não, dois, não, gente. não. Qual é o ganho de peso, assim, saudável? Depende muito do estado nutricional pós-gestacional, né? Tá. E quando a gente pensa naquela frase comer por dois, eu sempre falo, ó, 300 calorias no segundo trimestre só. O que é o 300 calorias? É um lanche. É um lanche. É um lanche. Né? Então, o que que eu observo na minha prática clínica? Ai, meu Sendo Deus, assim, é a fase que a gente. Eu disse, no início da gravidez, eu comia um biscoito, parecia uma bolacha, assim, parecia que tinha comido um boi. No final, você come um boi e parece que comeu uma bolacha. Gente, é uma fome no final. e Que coisa. assim, no início, por conta que algumas, né, vou generalizar, mas algumas mulheres sentem muito enjoos e Ai, náuseas, eu né? Então, tive assim, e muito, aí passei náuseas muito e mal. vômito, muito vômito. Passei muito mal. Então, assim, acaba perdendo um pouco mais de peso, é o que a gente espera, né? Só que aí, no segundo trimestre, o crescimento está muito mais acelerado, né? As necessidades de nutrientes são muito maiores, principalmente de ferro, de vitamina B12, vitamina D, D. principalmente, né? Então aí acaba realmente necessitando de aquela sensação de tô com muita fome. E aí o que que a gente entra? Ah, bora aumentar um pouquinho mais de proteína, né, na alimentação, colocar as refeições com proteína para dar mais saciedade, né, fazer as 6 refeições, colocar fibra. Então aí a gente consegue estar aí ajustando, né? Mas o que que eu observo na minha prática clínica em relação a ganho de peso, né? São poucas que chegam com peso adequado ou com baixo peso, né? A maioria com sobrepeso pré-gestacional. E aí consegue ganhar, consegue ter um ganho, né? Algumas acabam ganhando um pouquinho mais, porque mesmo com a Sim. nossa dieta, sempre tem aqueles, né? Acaba saindo um pouco da rotina final de semana, aqueles desejos, né? Uns desejos assim, bem Né? calóricos. Então, quando tem um ganho de peso muito maior, eu falo, ó, já chega, vamos manter. Não faço dieta para perder peso, mas é que vamos manter esse peso, Certo, né? certo. Então, assim, até 16 quilos para algumas que estão com peso adequado. Até 16. 16 quilos. Aí, mas isso vai variar muito com o estado pré-gestacional. A gente faz os cálculos, avalia. E até é porque já tem trabalho, né, mostrando que a mulher que ganha muito peso durante a gestação aumenta a chance do filho desenvolver obesidade, Com certeza. né? Com Porque já influencia nas células de gordura. Olha que interessante. Programação metabólica. Programação metabólica, né? É como se a mãe, ela tem o poder Poder. de programar o DNA daquele bebê. Eu quero que o meu bebê, claro, que existem vários fatores externos também que vão interferir. Sim, Mas assim, claro. ela tem um poder de programar. Eu quero que o meu bebê tenha um risco muito menor de ter diabetes, Isso. hipertensão, obesidade. Ela tem um poder nas mãos de prevenir. Mãe, você tem o poder nas mãos de programar a saúde do seu bebê. Olha que incrível isso. Sim. É por isso que eu digo: informação é necessária, porque se você sabe disso, como é que pode querer fazer diferente? Não dá, né? Quando vê o resultado, gente, É outra muito coisa. gratificante. É outra coisa. E isso eu vejo quando você faz, né? Acho que a palavra certa, quando você faz tudo direitinho, mas assim, quando você segue o que é melhor pra você e pro seu Isso, bebê, você colhe isso. frutos lá na frente. Exato. E é muito bacana ver isso com as minhas gestantes, sabe? Quando elas fazem desde o início a ajuste da rotina, a suplementação adequada. Quando chega lá no último trimestre, que o obstetra fala, nossa,
eu nunca atendi uma gestante com uma vitamina adequada, a vitamina B12 adequada. Olha só, Aí ela falou assim, Larissa, eu nunca... Ele falou isso pra mim, eu falei, tá vendo? por que você tá com suplementação? Vitamina D adequado. Isso. Não é mais 5, não é mais 30 que a gente falava, 30 tá Não, ok. Não, para uma não, gestante de 60, 70. É, exatamente. Né? Então, assim, desmistificar essa questão da vitamina D também, que eu digo que é o camisa 10, que é o Neymar da gestação, né? Que ela precisa estar em níveis muito bons, E né? porque a mulher grávida não é doença, a gravidez não é Sim. doença, mas é um funcionamento diferente. Com certeza. Né? Então a mulher entra em anemia fisiológica, porque ela vai reter ali mais líquido, vai mudar o metabolismo dessa mulher, o humor, o hormônio, tudo muda. Então, assim, a gente precisa realmente de profissionais que tenham esse olhar atento para que essa mulher possa se preparar e Exato. gestar com saúde, né? Porque tudo começa pelo começo, pelo início mesmo, né? E é extremamente importante a gente ter essa consciência, que eu digo que isso é um olhar integrativo, Sim. né? Onde você vai cuidar da saúde da mulher, da saúde do bebê, pensando já lá naquele bebê e olhar essa mulher como um ser que está incluído numa sociedade, que tem uma carga de trabalho, um nível de estresse. E isso precisa ser modulado também, Exatamente. né? Essa carga emocional, esse estresse, precisa, porque uma coisa está ligada à outra, Com certeza. né? O que eu penso influencia no meu sentimento, que vai influenciar em liberação de neurotransmissores, que vai influenciar no que eu vou expressar, no que o meu corpo, na forma como o meu corpo vai reagir, né? Exatamente. Então, é muito complexo e a gente precisa desse olhar atento do profissional. Mais humano, né, também. Mais humano. Eu digo Isso. que pra mulher maternar, ela precisa ser maternada. É. Precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. Porque até mesmo com saúde intestinal, tá ligado? Emocional, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Vitaminas também. A gente consegue, desde o início, prevenir uma depressão pós-parto. Sim. Açúcar. Vamos falar do açúcar. Açúcar. Vamos falar do açúcar. Porque ele e não tem jeito de dizer diferente, né? Ele é um vilão, né? Esse excesso do açúcar ao qual a gente é exposto, o açúcar refinado, também cuidado com adoçantes. Eu não sei Sim. se tu recomenda esse adoçante, Não mas recomendo adoçante pra os gestante. adoçantes aí, gente, tem trabalho aí mostrando o quanto que eu li um trabalho que falava de cada da sacarina, do ciclamato, até a sucralose, gente. Até a sucralose interfere na microbiota. Com certeza, não só da mãe quanto do bebê. Do bebê também. Eu vejo muitos suplementos infantis que contêm na composição sucralose. Pois é. Eu falo assim, você daria o adoçante pro seu bebê? Não. Não, né? Mas você tá dando um suplemento que tem sucralose. É igual a pessoa que toma Coca Zero achando que está cuidando da saúde, Exatamente. né? Tá se enchendo de adoçante, né? Então, o único que não tinha nesse trabalho que eu li era o stevia. Ainda não tinha nada relacionado ao stevia. É considerado assim o mais natural. Mais natural, né? Aí eu não sei se não estava lá porque ainda não deu tempo. Mas ele é o mais natural, né? Mas assim, eu acho que o açúcar com a gestação também não é uma combinação boa. Assim, para uma mulher que já veio de uma rotina anterior rica em açúcar, é um pouco mais difícil fazer aquela
retirada de uma vez só. Não, mas eu acho que né? nada tem que ser de uma Exatamente. Aí, o que eu converso sempre? Vamos devagar? Isso. Vamos devagar. Claro, já o primeiro ponto que a maioria, grande parte das mulheres toma é o café com açúcar. Fala, ó, Sim. gestação, vamos optar pelo café descafeinado, ou fazer a mudança, vamos colocar um suco verde, vamos colocar uma fruta, né? Então, tirando o açúcar desse café, que a gente já vai tirar o café, Isso. né? A gente já consegue ver uma boa mudança. Exatamente. Outro ponto importante, né? Desejo, como a gente conversou. Eu gosto muito de trabalhar estado de fome e saciedade, para tudo. O comer com atenção plena. O comer com atenção plena está diretamente relacionado com o açúcar. Porque se você vai comer um bolo e você come devagar, você come prestando atenção naquele alimento, você mastiga muito bem, ao invés de você comer 2 fatias de bolo, você come só 1. Tá. Entendendo que aquele alimento, tu vais conseguir ter saciedade. Tá aí, você tocou num assunto que é atenção plena. Uhum. Gente, estamos todos com a cabeça a 1000 por hora, pensando em 1000 coisas, não é verdade? Uhum. Criança comendo na frente da TV. Muito. Qual é a atenção que ela vai ter naquele prato? Ela nem sabe o que ela está comendo, né? Uhum. Então, isso é uma coisa a se trabalhar realmente. E Mais desde uma cedo. vez, educar, né? É como eu falo, alimentar não é só colocar comida para dentro, né? Não é só, ai, a minha briga eterna com mingau. Porque não é só encher a barriga, Pra dormir a noite né? toda. Ah, é para pesar. E as mães falam assim, ai, doutora, é para pesar mais na barriga. Mas a gente tem que pensar que nutriente eu tô levando ali para aquele corpinho que está em formação, desenvolvimento, e o raciocínio é o mesmo para a gestante, que tem ali um corpinho se desenvolvendo dentro dela, né? E a gente sabe que o paladar do bebê, para introdução alimentar, começa na gestação. Exatamente. Então o bebê consegue sentir gosto de alguns alimentos, né? Do doce. Então, assim, tu começas a programar o paladar dele desde a gestação. Desde a gestação. Então, assim, esse cuidado com o açúcar é fundamental durante e antes da gestação, que é justamente como uma prevenção até mesmo da diabetes gestacional. Exatamente. Né? Porque no início tá tudo muito bonito. A glicose tá ok, mas aí, segundo e terceiro trimestre, que ocorrem as alterações metabólicas, aí acaba ocasionando um quadro de hiperglicemia. Né? Por isso que é necessário também a questão do acompanhamento dos exames bioquímicos, né? E a temida curva glicêmica. Todas elas morrem de medo da curva glicêmica. É verdade. Porque eu digo, é o dedo duro. É. Às vezes chega lá com a glicemia de jejum Linda. Mas não, vai lá no dedo duro que ele vai dizer. Tá lá em cima, vai glicemia. fazer lá, glicemia média lá nas alturas. Eu acho que outra coisa que é importante também é uma coisa que eu noto, assim, uma questão de comportamento também das mulheres é uma cobrança muito grande, né? Ai, porque tem que fazer tudo certinho. Eu acho que tem que ser leve, Sim. né? Nenhuma mudança é fácil, Sim, nenhuma mudança é fácil. Não dá para mudar de uma hora para outra, né? Mas eu acho que quando você traz à luz a situação, as possibilidades, os riscos e benefícios, eu acho que fica mais fácil, né, para o casal entender e adotar essas medidas, Sim. que tem que ser de uma maneira leve, Tem. né? É verdade. Então, assim, entender que ocorre uma mudança hormonal, emocional. Então, assim, nada que gera restrição, muita restrição, é saudável. Exatamente. Então, assim, pelo menos nas minhas consultas, eu faço como se fosse um mini slide, né? Faço um mini slide em que eu falo de programação metabólica, falo dos 1000 dias, mostro inclusive
esse material que eu tenho aqui, mostro para a gestante, que é um gráfico muito legal, que ele fala dos nutrientes, tanto da pré-concepção, da implantação, do desenvolvimento do bebê até o final da gestação. Isso. Então eu mostro isso para elas. Eu mostro que por que eu tô tirando certos alimentos, né? No caso do café, né? Sim. Então a gente conversa muito sobre isso. Eu gosto de mostrar, porque só eu falando acaba não tendo uma clareza muito grande, né? Sim. Então quando elas entendem na certa o porquê que aquele nutriente não é adequado ou porquê que aquele nutriente deve ser a base da alimentação. Ou inserir ou ter que retirar. Exatamente. Né? E aí, quando você entende, fica mais fácil. Fica menos sofrido, Sim, né? sim. E toda mãe quer o melhor para o filho, né? Com certeza. Toda mulher, o casal, homem, mulher, que vai ali gerar um bebê, que é o melhor para ele, né? Pensa o bebê vai ser saudável, o que mais quer é saúde, né? Ai, eu fico assim com o coração saúde. quentinho quando eu recebo assim foto das minhas gestantes. Olha, Larissa, meu bebê nasceu de parto natural como eu queria. Gente, é muito gratificante. É muito gratificante saber que tu tens assim, conseguiu plantar uma sementinha, né, naquela alimentação, fez parte de todo aquele desenvolvimento, E o que é né? importante é que essa família siga com esse modelo para essa criança, Sim. né? Que adote, como eu digo, é uma reeducação alimentar, não é dieta. Né? Sim. Eu falo aqui muito com minhas crianças assim, não é dieta, Reeducação. é reeducação alimentar. Significa que quando acabar o tratamento, pode voltar a comer tudo como era antes? Não. Senão, aquilo que estava doendo vai voltar a doer. Volta. E volta às vezes muito pior. E volta, né? Então, é um entendimento de que tem certas coisas. Não precisa, né? Porque é criança, eu ouço muito. Ah, doutor, eu dou porque é criança. Não. Não. E a gente tem que entender que toda doença do adulto começou na infância e que não foi tratada. Exatamente. Porque um diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, você não começa de um dia para o outro, né? O organismo vai ali, vai brigar para manter o equilíbrio. Exatamente. Sempre, né? O nosso corpo, eu digo, Deus é muito perfeito. Então, nos fez para nos manter saudável. O nosso organismo, ele briga pelo equilíbrio. Sim. O tempo todo, né? Contra tudo, né? Meios internos, meios externos, principalmente. Exatamente. Então, Mas aí, se o tempo todo ele tá lá, né? Levando surra, vai começar a deteriorar. E uma hora a doença aparece. Exatamente. E eu vejo, assim, às vezes muita negligência em relação às crianças, somente crianças obesas. Ah, tá tudo bem, come de tudo, né? Come de tudo, acha que come de tudo, mas quando a gente vai ver, o de tudo é Nescau no café da manhã, chocolate, excesso de açúcar, é só o arroz e o feijão e a proteína sem nenhum tipo de verduras e legumes. Então, é obesa, come bem e desnutrida. Nutricionalmente. Exatamente. De micronutrientes. Exatamente. Que no conceito da Que é de desnutrição, né? É esse. Né? Então, é importante, a gente consegue também, como eu falei, desde o início, prevenir isso. Tá. Então, se você tem um paladar variado, você é exemplo para o seu bebê. Você começa a ser exemplo desde a gestação. Isso, exatamente. É o exemplo, o exemplo. Ah, eu não como salada, eu não posso ver verde, eu quero que o filho coma salada. Não vai comer, né? Não vai comer. Então, é extremamente importante esse trabalho, né, pré-concepcional, para que melhore a qualidade desse ninho, né, nesse lugarzinho que vai aninhar esse novo serzinho para que ele possa crescer, se desenvolver bem, né? Então vamos aqui fazer um resuminho do que deve ser feito, né? Então, melhorar a ingesta de produtos
alimentos naturais, Sim. né? Preferir os naturais. Ultraprocessado é nem pensar. Nem pensar. Mas aí é nem pensar. Gente, eu não dou brechinha. É nem pensar, né? Então, alimentos naturais, beber bastante água, Muito, com né? certeza. Fazer suplementação quando necessário, né? Individualizada. Individualizada, porque necessário é quase sempre necessário, né? Mas de acordo com a demanda de cada um. Uhum. Fibra. Fundamental. Fibra, ingestão de fibra também é individualizado, né? E consegue melhorar na própria dieta também. Isso, na própria alimentação. Atividade física, né? Importante. Controle de estresse. Sim. Né? A gente tem que ter, gente. É difícil. Sei que não é fácil, mas vamos tentar. Mas é possível, né? É o que eu digo, tem que querer. Sim. Primeira coisa é ter que querer e entender a importância disso para a gente começar a tirar aqueles 2 minutinhos iniciais de pare e respira. A gente não sabe, mas respira, age. É verdade. Eu sempre oriento a mãe e falo assim, ó, faça uma coisa que te dá prazer, que você fica feliz, uma caminhada, algo que ela consiga se sentir leve, bem. Né? Que acabe de fazer e ai, que legal. Né? Hoje eu vejo o aumento de mulheres que procuram pelo Pilates, pela fisioterapia pélvica. Então, isso é muito bom para manter o corpo ativo e, querendo ou não, melhorar a questão do psicológico. Isso mesmo. E largar álcool, tabagismo, drogas, Exatamente. Né? E ter um sono adequado. Sim, esquecemos de falar do sono, que também é necessário. Sono é fundamental. O que você orienta para suas mãezinhas? Candidatas a mães? Eu avalio, pergunto, que hora você dorme? Vamos fazer esse como é que faz? É rotina de sono, né? Limpeza do sono. A higiene do sono, isso, higiene do sono. Vamos fazer a higiene do sono? Não vai ser de uma hora para outra que você vai sair de meia-noite para 9 horas da noite. Sim. Né? Mas a gente sabe que a questão do controle de fome e saciedade, liberação do cortisol ocorre quando você acaba tendo uma noite de sono desregulada. Sim. Então, o que eu oriento? Né? Evitar ficar na tela antes de dormir, né? Colocar um ambiente mais tranquilo. A própria ingestão de água também auxilia. Não falo chá porque algumas, falando em gestantes, não podem, né? Alguns tipos de chá, grande parte, na verdade. Sim. O que orienta é o chá da fruta, o chá do gengibre. Mas fazer essa higiene do sono, evitar também o uso de aparelhos eletrônicos e aos poucos ir mudando a rotina. Se eu durmo meia-noite, hoje eu vou dormir 11h30, de 11h30 a 11 horas. Então eu sempre oriento fazer essa... E o escurinho, né? Para mim, a escuridão é essencial. Para mim também, eu não consigo. Olha, uma coisa que me ajudou muito é usar tapa-olho. Gente, mas assim, demais, que às vezes o marido quer ficar na TV e eu ponho ali, acabou. Porque para mim não pode ter uma luzinha, aquela luzinha ali do vermelhinho já incomoda. Da TV me incomoda, impressionante. Eu também sempre fui criada em dormir no escuro. Porque eu acho que dá aquela questão do aconchego, né? É necessário, né? Necessário. Para a liberação da melatonina. Senão não existia dia e noite. Exatamente. O nosso ciclo circadiano pede isso. Exatamente. Né? O controle de luz, para mim, interfere demais. E aí, quem dorme no claro, às vezes reclama assim, acordei muito cansado, muito estressado. Cortisol lá em cima. Exatamente. Né? Exatamente. Então, orientar também essas mulheres a dormir, ter uma qualidade de sono, ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Não é só dormir, não é ter qualidade. Dormir, é qualidade de sono. Né? Ai, muito bom, Larissa. Amei nosso bate-papo aqui. Eu espero que você também tenha gostado, que tenha te trazido aí informações relevantes. E se você gostou, eu vou pedir aquele apoio para quem está começando aqui como podcast, é fazer aquelas 3 açõezinhas: curtir, comentar e compartilhar. E não esquecer de ativar o sininho. Eu espero vocês
na próxima sessão aqui. Doutora, Obrigada. muito obrigada, viu, pelo convite. Foi muito bom esse papo e eu creio que tenha sido muito esclarecedor para todas as mulheres que querem engravidar ou as que já estão grávidas. Isso Tá aí bom? é o que a gente quer. Sim, Saúde. saúde. Obrigada. Nada.